O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia os seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Inês, mártir da mesma época de São Sebastião, que nós celebrávamos ontem. Também ela martirizada durante a perseguição de Diocleciano. É interessante vermos o contraste: Sebastião, soldado, homem maduro, forte, robusto, musculoso. Hoje, Inês, pequenina, frágil, com 12 anos de idade. Dizem que o corpo dela era tão pequenino que não havia algema que coubesse. Tentaram colocá-la nas cadeias, mas os seus braços tão pequenininhos escapavam, né? E daí nós vemos que a força dos mártires não vem da robustez humana. A força dos mártires vem da fortaleza, do dom do Espírito Santo. Por que aqui Diocleciano, esse imperador, perseguiu tanto os cristãos? É da época de Diocleciano, não somente São Sebastião e Santa Inês, mas outros santos bastante populares na antiguidade e ainda hoje, como São Cosme e São Damião, como São Januário, aquele que o sangue fica líquido lá em Lápolis, né? E assim tantos outros, porque na época de Diocleciano foi a última grande perseguição da antiguidade e morreram mais ou menos 500 mil de cristãos. 500 mil de cristãos foram martirizados debaixo de Diocleciano. Diocleciano, inicialmente, como nós vimos ontem, ele não queria perseguir os cristãos. Mas um dia, conta lá o historiador Lactâncio, um dia ele, que era pagão e queria saber o futuro, ele encomendou lá para os adivinhos, os arúspices, ou seja, gente que adivinhava o futuro olhando o fígado dos animais. Mata um cordeiro, tira o fígado e, olhando o fígado, diz ali sinais do futuro. Ele encomendou que esses adivinhos dissessem alguma coisa sobre o futuro. Ele estava lá presente, os sacerdotes pagãos iam lá oferecer o sacrifício, matando o animal para ler o fígado, mas tinha ali alguns cristãos. E esses cristãos sabiam que aquilo lá era uma invocação demoníaca. Se você está invocando os orixás para saber o futuro, se você está jogando búzios, se você está jogando cartas, você está brincando com os demônios. Então, os cristãos, soldados cristãos que estavam lá, fizeram o sinal da cruz na testa. Mata uma ovelha, nada, não consegue ler nada. Mata um boi, não consegue ler nada. Mata não sei o que, nada. Aí os sacerdotes pagãos disseram:
É essa gente cristã aqui que está fazendo o sinal da cruz que está impedindo. Vejam, estou contando isso daqui simplesmente para vocês entenderem a força do sinal da cruz. Tá? Quando nós somos atacados pelos demônios, faça o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz. Os primeiros cristãos lá fizeram, esses soldados lá do ano 300, fizeram o sinal da cruz na testa assim. Somente. E os demônios não vieram. Invocados pelos adivinhos pagãos, os demônios não vieram. Fugiram, espantados com o sinal da cruz. Sinal de nossa vitória. Então por isso Diocleciano ficou muito enfurecido com aquilo. Começou a ver que o cristianismo era um problema e que se o império estava sendo atacado pelos bárbaros, a culpa era dos cristãos, porque os deuses estavam enfurecidos e não queriam mais proteger Roma. Então começou a matar os cristãos. Constantino, que veio depois, o imperador, que veio bem depois de Diocleciano, e que fez a paz com os cristãos, Constantino disse: se Diocleciano tivesse matado a mesma quantidade de bárbaros lá fora, que invadiam o Império Romano, a mesma quantidade que ele matou de cristãos dentro do Império, o Império estaria salvo, de tantos cristãos que ele matou. Então vê que quando a pessoa está tomada pela visão demoníaca, adota soluções que são suicídios. É o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Líderes mundiais sugerem para salvar a nossa civilização decadente coisas que estão levando ela para o precipício. Pois bem, Santa Inês então foi martirizada na época de Diocleciano. Santa Inês era pequenina e jovem, mas ela desde o início, cristã, de família nobre, ela quis se consagrar a Jesus na virgindade. E aqui nós vemos que Santa Inês, ela é verdadeiramente uma mártir, uma testemunha do valor da virgindade e da castidade cristã. E o valor da virgindade e da castidade cristã está no amor a Jesus. O mundo não entende isso porque não vê o amor a Jesus. O mundo olha para a castidade cristã como se fosse uma espécie de recalque, uma espécie de bloqueio. Vocês estão reprimindo os impulsos sexuais de vocês, mas é o amor a Jesus. Qual é a noiva apaixonada pelo seu noivo que vai querer ouvir as propostas de um outro homem? Ninguém. Inês, tomada do Espírito Santo, tomada da caridade ardente por Cristo, o amor por Cristo, Inês rejeitou todas as propostas de casamento que lhe foram dadas. Inúmeros jovens, nobres, romanos iam lá, porque ela era muito bela, iam lá propor casamento a ela, e ela não aceitou. Eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu sou para Cristo. E assim, finalmente, quando o filho do prefeito de Roma, Flúvio, foi rejeitado por ela e foi lá reclamar com o pai. E o prefeito de Roma, que se chamava Semprônio, então, ela quer ser virgem? Então entregou Inês no templo pagão das Vestais. As Vestais eram sacerdotisas pagãs responsáveis por manter aceso o fogo sagrado. Então Inês tinha que ser agora sacerdotisa pagã. Nota de rodapé. É de se perguntar se exatamente o desprezo pela castidade
E essa bobagem dos tempos modernos de querer que nós cristãos tenhamos também sacerdotisas dentro da Santa Igreja Católica, mulheres sacerdotes, se isso não é simplesmente paganismo entrando dentro da igreja. Quem tem sacerdotisa são os pagãos. Quem despreza a castidade são os pagãos. Pois bem, fecha parênteses. Santa Inês, então, se recusou a participar do culto pagão. Testemunho de fé. Eu não tenho medo dos deuses pagãos e não tenho medo das espadas, das ameaças que vocês estão fazendo. Eu tenho o meu esposo, que é Jesus. E assim, vendo que não iam conseguir fazer com que ela oferecesse o culto aos deuses pagãos, já que ela não queria ser virgem vestal pagã, então agora vamos profaná-la. E levaram Santa Inês para um prostíbulo que ficava ali perto de um circo, onde hoje em Roma é a Praça Navona. Quem conhece Roma, todo mundo, ponto turístico, vai até a Praça Navona, onde está exatamente no centro da Praça Navona a igreja de Santa Inês Gone, que era exatamente lá onde estava aquele prostíbulo onde ela foi martirizada. Levaram para um prostíbulo. Deus enviou os seus anjos para proteger a pureza de Inês. Todo mundo que se aproximava ficava cego, até que finalmente um mais ousado, foi às cegas mesmo contra ela e caiu morto. Santa Inês, novamente, com aquele amor cristão que ama o inimigo, rezou por ele e ele ressuscitou. Tentaram fazer todo tipo de mal contra ela e não conseguiram, até que, diante de tantos prodígios, Semprônio, o próprio prefeito, começou a ter medo de executá-la. Mas o demônio, quando não tem mais secretário, vem pessoalmente, colocou um outro lá, mais cruel ainda, um juiz, que quis executar Inês de qualquer jeito. Então mandaram juntar lenha para queimá-la na fogueira. O fogo não queimava Inês. E aí finalmente ela foi decapitada. É interessante essa coisa dos mártires. Isso é uma coisa muito frequente nos mártires antigos, onde Deus mostra claramente que tentam matar de um jeito, não conseguem, tentam matar de outro jeito, não conseguem, tentam matar de um terceiro jeito, não conseguem. Finalmente, quando Deus diz: estão vendo? Vocês não conseguirão matar o meu mártir. Agora que está provado que vocês não irão conseguir fazer nada contra o meu mártir, eu aceito a oferta, o sacrifício de amor que ele está me oferecendo. E aí Deus permite, e num último golpe conseguem matar. Isso é muito frequente no relato de martírio. Santa Inês então foi martirizada como um cordeiro, com uma espadada no pescoço. E nós então hoje veneramos a fidelidade da fé desta santa e a sua castidade. Vale muito a pena, quem depois quiser buscar na internet, a segunda leitura do Ofício das Leituras. Procura lá, Liturgia das Horas, Ofício das Leituras. A segunda leitura de hoje, que é de Santo Ambrósio, é muito bonita, descrevendo as maravilhas de Santa Inês. Ele diz assim que, numa idade, 12 anos de idade, em que as meninas ficam com medo do rosto severo dos seus pais, Inês enfrentou os carnífices com destemor, com tranquilidade. Numa idade em que uma picada de agulha é suficiente para fazer uma menina chorar, Inês enfrentou a espada.
E ela correu para o seu esposo como a mais apaixonada das esposas, correu para o seu casamento, não na direção da cerimônia das núpcias, mas na direção dos instrumentos do seu flagelo. Não ornada de flores, mas ornada de virtudes. Como a noiva vai para o altar na direção do seu esposo, Inês foi na direção de Cristo com todo o amor, com todo o ardor do seu coração. Meus queridos, eis aí muitas coisas que nos fazem refletir. Para concluir, 3 pontos, para que você faça seu exame de consciência se você faz ou não faz parte da mesma santa religião de Santa Inês. Porque tem católicos que acham que fazem parte da mesma igreja, mas não fazem parte porque já perderam a fé. Número 1, Santa Inês quis se dedicar na virgindade, na castidade a nosso Senhor Jesus Cristo, esposo. Você acredita na pureza? Você acredita na castidade? Porque se você não crê na castidade e na pureza, você não é plenamente cristão. Uma das misérias do protestantismo é exatamente isso. Os protestantes não acreditam na castidade e na pureza. Eles não acreditam. Mas que raça de cristianismo é essa? Segunda coisa, Santa Inês não aceitou ser sacerdotisa num templo pagão. E aí muita gente, o importante é acreditar em alguma coisa, é ter uma religião, não importa que religião, todas são iguais. Você tem certeza que você faz parte da mesma religião de Santa Inês? Que morreu para não prestar culto a um Deus pagão e você acha que é tudo igual? Então você faz parte de outra igreja. E todas as religiões são lindas. O importante é acreditar em alguma coisa. Você acha que Santa Inês teria morrido se ela pensasse em uma estupidez dessa? Então você não faz parte da igreja dos mártires. Você faz parte de uma igreja moderna, adaptada ao mundo pagão, que quer sacerdotisas, porque as mulheres têm que ser sacerdotisas, que quer todas as religiões iguais, e que não se importa para a castidade e para a virgindade. É tudo o contrário daquilo que Santa Inês viveu. Meus queridos, eu não sei qual é a sua opção, o que é que você decide, mas eu fico na religião dos santos. Você pode ir com toda a alegria para essa nova religião boba, inventada pelo mundo moderno. Mas a única e santa Igreja Católica de 2000 anos, a Santa Igreja Católica de 2000 anos, é aquela que foi vivida pelos mártires, que foi vivida por Santa Inês. Vamos então decidir. Vamos então verdadeiramente ser católicos. Vamos com os santos, porque eles trilharam um caminho seguro, um caminho que leva para o céu. Esses novos caminhos que são oferecidos por aí, nós não sabemos se chegam lá.